Mano Brown, em um podcast, quando perguntado o que ele achava de Jesus, ele disse que Jesus era da hora, o que estragava realmente era a torcida. Isso provocou uma comoção no mundo gospel e religioso. Claro, muitos discordaram dele, inclusive muitos em alguns comentários dizendo que ele era leigo em relação à Bíblia. O que Mano Brown quis dizer quando disse que Jesus era da hora, mas a torcida é o que atrapalha. A respeito daquilo que Jesus ensina dentro das Escrituras, a sua filosofia e conduta de vida excede a qualquer princípio moral, de conduta e de costumes. Princípios que falam de igualdade, justiça, amor, piedade, perdão, solidariedade, são a principal característica de Jesus, que quando peregrinou pela terra, deu o exemplo nas atitudes, não apenas na fala, mas deu o exemplo em seus atos, na esperança de que os seus discípulos fossem exemplo para a humanidade, para a transformação da humanidade como um todo. E nós podemos observar, lendo as Escrituras, que o maior desafio de Jesus quando esteve entre os homens foi com a própria religião, com os próprios que se denominavam representantes de Deus na terra, que era o clero sacerdotal, núcleo religioso da época e que se estende para os nossos dias. Jesus Cristo veio para dar direção para o homem, e quando confrontava com as ideias transformadoras, isso de alguma forma deixava e impactava com todo o sistema religioso da sua época, contrariando tudo quanto eles tradicionalmente perpetuava por longos e longos séculos, como trabalhar no sábado, curar enfermos no templo ou até mesmo perdoar pecados. A divindade de Jesus, ou a representatividade, colocava em xeque a sua espiritualidade e sua divindade. Desde seu nascimento, Jesus quebrou paradigmas. O núcleo poderoso sacerdotal, que era representante da época, que dominava, tinha um monopólio político de todos os controles, da sociedade naquela época, imaginava que o grande Messias prometido viria do sangue azul. Mas enfim, Jesus contrariou todas as suas expectativas. Em resumo, Jesus contrariou todas as expectativas daquele clero dominante da época. Tido como um subversivo e louco, Jesus foi chamado até de filho de Beelzebu, perseguido, expulso do templo. Foi perseguido, preso e depois foi crucificado. E quem fez tudo isso, meu amigo, não foi o ímpio, não foi o gay, não foi pais de santo, não foi filhos de religião de matriz africana. Não foi quem perseguiu Jesus. Foi o clero religioso da sua época, os sacerdotes, os fariseus. Contemporizando seriam os mesmos cristãos dos dias de hoje, que com a boca confessam a Deus, mas com suas atitudes fazem tudo ao contrário. Parecem mais representantes de Satanás. É o que mais vemos. Cristãos evangélicos de Satanás, que vivem o evangelho de Satanás, que dão mau testemunhos, que aparentemente apresentam piedade, ouvem louvor o dia inteiro, vão para a igreja à noite, mas dentro do seu coração maquinam coisas maquiavélicas, seus pensamentos são sombrios e as suas atitudes não correspondem àquilo que Jesus ensinou de fato, verdadeiramente. Prega o ódio, prega a intolerância, prega a perseguição. Não há amor, não há um gesto de compaixão para com os menos favorecidos. Então nós vemos muito isso, certo? E principalmente na internet nós podemos ter esse termômetro, ter essas estatísticas comprovadas, o quanto de veneno e de ódio que é disseminado através das redes sociais por este povo que se julga ser representante de Deus, que diz ser amados de Jesus, que estão aqui para pregar as boas novas, que veio aqui, que dizem ser a continuidade daquilo que Jesus fez na terra enquanto passou por aqui. Mas, se pegarmos para lermos e compararmos, realmente não tem nada de Jesus. Se colocarmos Jesus perto dessas pessoas, essas pessoas desaparecem. A filosofia de Jesus, a sua conduta, a sua doutrina, o seu modo de viver, o seu modo de ver a vida é completamente de contramão
ao que esses pseudos cristãos religiosos pregam hoje em dia. Eu acho que foi isso que o Mano Brown quis dizer, né? Jesus jamais apredejaria um templo de macumba, por exemplo, jamais chutaria uma oferenda, né, numa encruzilhada. Jesus jamais perseguiria um gay ou jamais condenaria um gay por ser gay, né? Então, muito pelo contrário, nós não vemos Jesus criticar ou fazer qualquer alusão a respeito disso. Tem alguns influencers, né, religiosos que estão aí na internet que denunciar as falcatruas dos templos, das denominações, dos pastores milionários. Eles não têm coragem de ir para o enfrentamento. Eles não têm um espírito de Isaías, né, de Jeremias, que ia até a porta do templo apontar o pecado dos sacerdotes, que se diziam ser representantes de Deus. Nós não vemos mais isso, gente. Agora nós temos o quê? O evangelho envolvido com política, né? Então, são crentes que visam o reino de Deus, mas não no reino dos céus, né? Aqui na terra, com o bom e do melhor. Então eles mentem, eles traem, eles são dissimulados, eles são falsos, arrogantes, vingativos, odiosos, tudo aquilo que Pedro fala no seu primeiro livro, né? São obstinados, duros de coração, né? São falsos. Então, Mano Brown estava completamente sóbrio e verdadeiro quando disse essas palavras. Quando ele se refere à torcida, é essa casta de religiosos que queima e envergonha o nome de Jesus. Acha até que Jesus não voltou ainda por vergonha dessa gente. Enquanto essa gente não tomar jeito, ou Satanás fazer o limpa, eu acho que Jesus não volta. Não volta, se é que volta. Eu acho que Jesus fica aqui, né? Deus, está na hora de eu voltar. O próprio Deus deve estar falando, vai Jesus, está na hora de você voltar. Não vou, olha lá o que aquele crente está fazendo. Como que eu vou pegar, vou buscar? Eu vou deixar. Eu tenho vergonha de pôr. Por isso que a própria Bíblia vai que ele nem vai pôr o pé aqui, certo? Então, os ímpios não tem nada a ver. E o que mais vimos nessas últimas eleições, onde se envolveu o nome de Deus, certo, com as trevas, uma boa parcela dos cristãos religiosos fecharam com a mentira, com o engano, com o descaso, certo? Apoiaram genocídio, apoiaram racismo, discriminação. Tudo isso está intrínseco nessa casta de cristãos. Eu não vou nem generalizar, porque existe muita gente boa que dá para contar no dedo e está quase extinto, né? Cristão verdadeiro está quase extinto. Mas ainda tem os pequenos ali, só que os verdadeiros, pode notar, eles não estão na internet disseminando veneno, disseminando ódio, criticando político, criticando gays, perseguindo negros, falando contra mulheres, certo? Disseminando mentiras, compactuando com o mal. Não, eles não estão na internet fazendo isso. O verdadeiro crente, você nem nota ele, você nem percebe ele. Ele está trancado no seu quarto, orando pelos seus, pela humanidade, por um mundo melhor, ansioso pela volta do seu Redentor, certo? Ele não está criando confusão, você não vê o cristão verdadeiro em mexerico, em fofoca, certo? Disseminando ódio, prejudicando o próximo. Você não vê o verdadeiro, você não vê, certo? Raramente você vai ver um verdadeiro cristão metido em confusão. Ah, mas nós temos que pregar a palavra. Ah, não. Então, quais são a verdadeira característica do verdadeiro cristão? Ele confronta o mundo o quê? Primeiro, ele tem sede de justiça dentro dele. Essa é a cosmovisão do verdadeiro cristão. De igualdade, tá? De justiça, certo? Se você não tem essas qualidades, justiça. Justiça se refere a ser justo, certo? A ser justo. Implica dizer a verdade, certo? Dizer a verdade, compactuar com a verdade, porque essas são as características do Deus vivo. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se você compactua com a mentira, você é filho do diabo. Então aí você vê influencer que arrasta multidão, viu? É cego guiando cego. Então você vê influencer desconcordando do Mano Brown porque a carapuça serviu, certo? Se ficou contrariado, quem precisa ler a Bíblia são vocês. Quem precisa se converter de verdade são vocês. Porque está escrito, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, curas, sinais. Nós falamos em línguas, nós cantamos louvores, nós levamos o evangélico. Está escrito que o Filho do Homem dirá, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Certo?
Está escrito. Então, isso diz o quê? Que nem todo aquele que se diz crente, que se diz evangélico, cristão, está com a salvação garantida. Às vezes ele já está com o pé lá no inferno e não sabe. E diz mais, Jesus diz que as prostitutas, aqueles que são desprezados, certo? Os mendigos, os moradores de ruas, as prostitutas, estão mais próximos do céu do que os próprios religiosos. Toma essa.